Oi, gente! Que bom poder encontrar com vocês para falar sobre envelhecimento ativo, sobre qualidade de vida e falar de viver melhor. Hoje temos o Batendo Papo com a terapeuta ocupacional Débora Borges, falando sobre estimulação cognitiva. No Comidinha da Vovó, como prometi, trouxemos uma sobremesa muito especial com ingredientes modificados pela nutricionista Caroline Cunico, que pode ser consumida por pacientes diabéticos. Teremos mais exemplos de vida no quadro Vida e Arte. E muito importante, começamos a ouvir a partir de hoje os candidatos a prefeito de Belém sobre o que cada um pensa e propõe como política pública para os idosos da nossa capital. Vamos lá? O Viver Mais está começando! O acompanhamento para envelhecimento ativo envolve uma equipe multidisciplinar. Geriatras, clínicos, odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros. Para falar sobre a terapia ocupacional no envelhecimento ativo, vamos bater um papo com a terapeuta ocupacional e gerontóloga Débora Borges. Oi, Débora, tudo bom? Tudo bom, doutora. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E agora estamos começando o mês de setembro, bem no iniciozinho, o mês de setembro que é o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Então eu achei que é importantíssimo a gente falar sobre a importância da terapia ocupacional no acompanhamento do envelhecimento ativo, Débora. E aí eu queria que você falasse como que a terapia ocupacional aborda o envelhecimento ativo e a doença de Alzheimer. Na terapia ocupacional, no envelhecimento, a gente aborda vários aspectos, né? Físicos, mentais, psicológicos, sociais. Então, de acordo com a avaliação geriátrica, né, o terapeuta vai selecionar o objetivo que ele tem para aquele idoso. Então, dentro da doença de Alzheimer, né, a gente atua com o objetivo de promover o maior nível de independência daquele idoso e de autonomia, que é a capacidade de tomada de decisão desse idoso, e que principalmente é afetado com a doença de Alzheimer. Então, o nosso principal objetivo é manter essa tomada de decisão, o protagonismo do idoso, o grau de dependência funcional nas atividades básicas de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, e que são muito importantes para uma qualidade de vida. Muito bem, só lembrando, né, o que é o envelhecimento ativo? O envelhecimento ativo é aquele baseado nos 4 pilares: saúde, segurança, participação e aprendizado ao longo da vida. Só que para você ter um envelhecimento ativo, você tem que ter qualidade de vida. E a qualidade de vida é baseada em autonomia e independência, ou seja, a terapia ocupacional, ela entra no envelhecimento ativo para que a pessoa consiga ter a manutenção da autonomia e independência, que é isso que a Débora está falando. Débora, nós temos várias perguntas, eu gostaria que você ouvisse os nossos telespectadores e nos ajudasse a respondê-las. Com certeza. Meu nome é Sinira, gostaria de saber quando a pessoa necessita de um terapeuta ocupacional. Dona Sinira, geralmente o paciente é encaminhado pelo geriatra, né, que é o médico, mas ele pode ser encaminhado por qualquer outro tipo de profissional da equipe multidisciplinar. Geralmente esse paciente, ele vai precisar do acompanhamento terapêutico a partir de uma avaliação do terapeuta ocupacional, e a partir daí o terapeuta vai traçar um objetivo específico para aquele paciente. Eu sou Zuleide Carvalho e gostaria de saber o que é terapia cognitiva comportamental. Dona Zuleide, a terapia cognitiva comportamental é uma vertente da psicoterapia e que o terapeuta pode utilizar como abordagem para mudanças de pensamento, como consequência a mudança de comportamento. Então, geralmente é utilizado para transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, transtornos alimentares, as fobias, né, doutora? As fobias e as psicopatologias em geral. Muito bem, já que ela perguntou o que é terapia cognitiva comportamental, então o que é a terapia cognitiva, que todo mundo fala tanto? A gente ouve falar, porque eu estou no estímulo cognitivo, o que é isso? Dentro da terapia cognitiva, né, a gente chama mais de estimulação cognitiva, a gente pode fazer tanto em grupo quanto individual.
a gente trabalha não só a estimulação de memória, como muitos idosos imaginam, né? Mas é estimulação de atenção, principalmente, que é o primeiro aspecto cognitivo que já vem diminuindo no idoso. Atenção, foco, memória, linguagem de expressão, de compreensão, memórias imediatas, de evocação. Nossa, então tem um monte de coisa aí que é estimulada exatamente no estímulo cognitivo. Poxa, muito bacana e muito interessante. Vamos para a próxima pergunta, então. Eu me chamo Carlos, gostaria de saber o procedimento para estimular minha memória em casa. Seu Carlos, existem vários procedimentos que podem ser utilizados na estimulação de memória, da cognição em geral em casa. Dentre eles, a gente utiliza recursos terapêuticos, né, que a gente fala na terapia ocupacional. Então, esses recursos, eles podem ser dama, dominó, xadrez, jogos em gerais para estimulação cognitiva, recursos tecnológicos como celular, computadores, cursos de informática. Muito bem, tem essa variedade de coisas que você pode fazer em casa, mas vale lembrar e ressaltar que se você já faz uma vida inteira, palavras cruzadas, se você já joga xadrez, joga dama uma vida inteira, não adianta fazer isso porque o seu cérebro ele já está acostumado com isso. O ideal para fazer uma estimulação em casa ou aonde for é fazer coisas diferentes e variadas daquilo que você já faz na sua rotina. Uma das coisas assim que eu acho bem legais é a gente sempre mudar o trajeto que a gente faz. Eu vou para a igreja. Se você for sempre pelo mesmo trajeto, você não está estimulando a sua memória, não está estimulando a sua atenção. Então vamos mudar os trajetos, que são as coisas que a gente pode pegar já no dia a dia, né, doutor? Todo dia a gente sai, todo dia a gente muda o trajeto, ainda que seja para o mesmo lugar e ainda que a gente gaste um pouquinho mais de tempo. É preciso a gente estimular o cérebro de várias formas, né? De múltiplas formas. Então, se a gente continuar sempre fazendo a mesma atividade todos os dias, eu não vou estar estimulando de diversas formas o cérebro. É por isso que a gente utiliza muito na terapia ocupacional o canto, porque você aprende as letras novas de músicas, a dança, que você faz várias coreografias diferentes, então isso também estimula a tua atenção, o teu foco. Então, existem várias possibilidades de estímulo de memória. Vamos para a próxima pergunta. Meu nome é Edna Fátima Silva. Eu gostaria de saber quando o nosso problema de memória não está dentro da normalidade. Dona Fátima, a gente pode observar a frequência desses esquecimentos e o que isso pode estar interferindo no dia a dia. Então, se esses esquecimentos já estão interferindo em alguma atividade que você fazia antes e não está conseguindo fazer atualmente, aí a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse tipo de esquecimento. Fora também que quando existe essa possibilidade de esquecimento e todos os exames estarem convergindo para realmente um déficit de memória, a gente sempre solicita a avaliação do neurologista, né? O neurologista faz toda a avaliação junto com o geriatra para ver se já é uma patologia ou se é só uma diminuição da capacidade funcional mesmo, inerente à faixa etária. Então, para isso, há sempre necessidade de procurar um médico, o geriatra, o neurologista, a avaliação do terapeuta, e eles vão avaliar direitinho e vão encaminhar para a terapia ocupacional. Bem, estamos chegando ao fim. Quero agradecer a Débora pela presença, por estar tirando aí todas essas dúvidas, batendo um papo comigo, com os nossos telespectadores e desejando que vocês todos fiquem com Deus. Até a próxima! Cada vez que você prepara no trem, você se prepara para viver tudo que a vida tem. Experimente o novo suplemento da Nestlé, com nutrientes pensados especialmente para você. Nutrem Sênior, a melhor fase da vida é agora. Aproveitando esse momento que antecede as eleições para prefeito, vamos conversar com os candidatos à Prefeitura de Belém e falar sobre as políticas públicas para o idoso. Todos os participantes foram selecionados por ordem de sorteio e cada candidato terá 1 minuto para falar sobre as suas intenções. Professor Ivanildo, nós gostaríamos de saber
O que o senhor tem de políticas públicas para o idoso, caso o senhor seja eleito? Eu quero construir, ou ter uma ala específica de leitos para os idosos na saúde. Eu quero criar um centro de atendimento e de moradia para idoso em Belém do Pará. Nós temos aqui alguns, mas são pagos. Temos outros públicos, mas que não alcançam todos. Então você não quer ser idoso? Leve para um lugar que eu quero construir, muito bonito, ligado à natureza, à beira de rio, para que eles possam realmente ter dignidade. Eu acho que o idoso ele precisa exatamente disso, é de carinho, é de amor. E se eu puder pegar aqueles que ainda estão ativos, levar para dentro das escolas para orientar os alunos. Precisamos preparar Belém para o deficiente e para o idoso caminhar, o idoso andar. Todos os prédios terão que ser adaptados ao idoso e ao deficiente. E também o transporte. O transporte tem que respeitar o direito do idoso e ampliar vagas para o idoso e criar uma maneira de educar as pessoas para que quando verem o idoso, levantar e deixar o lugar para eles. Caso a senhora seja eleita, nós gostaríamos de saber quais as suas políticas públicas para o idoso. A gente precisa trazer essas pessoas de mais idade, a partir de 50, 60 anos, de volta para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho precisa de experiência, precisa valorizar essa experiência que pode nos trazer uma serenidade, uma sabedoria para a resolução de conflitos, de desafios. Essa é uma valorização muito importante que precisa ser feita. A questão também de sensibilizar essa família em relação a esse cuidado com esse idoso. A gente percebe que hoje nós temos aí casos graves e cada vez mais evidentes de maus tratos aos idosos. Precisa ter direito também ao lazer, ele precisa ter direito à cultura, ele precisa ter direito a ser mais ativo dentro de uma produção de identidade da nossa cidade. O idoso ele tem muito a nos ensinar. O idoso, ele é população não só economicamente ativa, mas culturalmente ativa, uma população emocionalmente ativa. A gente precisa querer estar mais junto dos nossos idosos, porque eles é que vão nos ensinar a viver melhor. Nós gostaríamos de saber, caso o senhor seja eleito, quais as suas políticas públicas para o idoso? Em primeiro lugar, defender o idoso é lutar contra a reforma da Previdência, que está sendo orquestrada no Congresso Nacional e que vem atacar mais o direito dos trabalhadores que contribuíram a vida toda e que, na sua aposentadoria, merecem condições dignas e atenção integral do Estado. Então é necessário derrotar essa reforma da Previdência e, além disso, é necessário ter políticas públicas específicas para os idosos, porque aumentam as doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças coronárias. Então é necessário ter equipes multidisciplinares que possam atender os idosos como terapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, tanto nas unidades de saúde como no atendimento domiciliar. Então é necessário ter essas políticas públicas. Além disso, a Prefeitura precisa desenvolver atividades de esporte e lazer para desenvolver a atenção física, e psicológica também, para dar melhor qualidade de vida aos idosos do nosso município. Esse é o nosso objetivo para os idosos. O Comidinha da Vovó trouxe hoje uma sobremesa da Dona Olinda Garrido, um creme de maracujá que a nossa nutricionista Caroline Cunico substituiu os ingredientes e transformou para que o paciente diabético pudesse comer também essa sobremesa. Vamos lá para a nossa cozinha? E estamos aqui nessa linda cozinha, um novo cenário, também na Selmar, porque agora é hora da Comidinha da Vovó. Vovó. O quadro Comidinha da Vovó ensina maneiras de você substituir os ingredientes normais de uma comida normal, de uma receita do dia a dia, por ingredientes mais saudáveis. Produtos que são mais doces substituídos por menos doces. Produtos com mais calorias por menos calorias. E o Comidinha da Vovó de hoje vai ensinar uma sobremesa para pacientes diabéticos, exatamente como eu prometi no programa passado. E a nossa participante de hoje é a Dona Olinda Garrido, que veio com muita boa vontade para nos ajudar com a receita dela do dia a dia. E a nutricionista que veio nos colaborar hoje foi a Caroline Cunico. Dona Olinda, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito a nossa grande chamada para essa sobremesa. Tudo bem? Tudo bem, eu fiquei muito contente por você ter me escolhido, né? Muito obrigada, Dona Olinda. E qual que é a sua sobremesa, Dona Olinda? Olha, lá em casa, meus filhos gostam muito de creme de maracujá, porque ele é feito com a carne do maracujá.
Nossa, que delícia, uma sobremesazinha cítrica, gostosinha, né? Mas tem alguém diabético na sua casa, Não, dona nós Linda? não temos quadro de diabetes. Graças a Deus, né? Bem, mas hoje a gente vai pegar a sua sobremesa, que é uma sobremesa que todo mundo gosta na sua casa. Vamos trocar os ingredientes para os nossos pacientes diabéticos e para as pessoas que infelizmente têm essa glicose um pouquinho mais aumentada ou muito aumentada, não é isso, querida nutricionista Caroline Cunico? É isso mesmo, doutora. Hoje nós optamos fazer umas adaptações da receita da dona Olinda, que já prepara essa receita para pacientes que têm uma restrição de uso de açúcar. Então tem algumas opções para poder trocar, mostrando também para esses pacientes que não só aquela receita do dia a dia, qualquer sobremesa a gente pode adaptar também. Muito bem, então, dona Olinda, me diga o que leva na sua receita, quais são os ingredientes da sua receita. Aí a gente vai fazer assim, a senhora vai dizer o primeiro ingrediente, a doutora Caroline vai substituir, que é para ficar bem didático, todo mundo aprender facinho como que faz essa substituição, tá bom? Ok. Em primeiro lugar, vamos escolher 4 maracujás bem bonitos, que não tenham nenhum risco de estarem assim murcho. Lava muito bem, corta ao meio e tira a polpa dele. Esta polpa, ela é colocada 2 xícaras de açúcar. Como é uma receita para diabéticos, vamos colocar a doutora Caroline agora para falar o que a gente vai fazer. Isso mesmo. No lugar do açúcar, nós usamos o adoçante em pó, que é o adoçante usado tanto para forno quanto para fogão. E não perde o sabor, não, doutora? Não, na verdade vai ser usado o adoçante em pó, mas pela metade da receita original, em substituição do açúcar, porque ele adoça muitas vezes mais. Ah, então quer dizer que em termos de custo acaba saindo a mesma coisa, né? Acaba saindo a mesma Porque como você usa uma quantidade menor do ingrediente, ele acaba saindo o mesmo preço do açúcar, que no caso é mais barato do que um adoçante em pó. Então, para o próximo ingrediente, dona Olinda. Vamos pegar o creme de leite e o doce e o leite condensado e bater no liquidificador para ficar homogêneo. Muito bem. E a senhora sabia que a Caroline Cunico, ela substituiu os 2 ingredientes? Como que substitui, Caroline? Justamente. O que nós fizemos? Para o creme de leite, nós usamos o creme de leite light. Qual é a diferença, então, do creme de leite normal para o creme de leite light, Caroline? O creme de leite light, ele tem uma redução de um dos ingredientes. Nesse caso, como o creme de leite é rico em gordura, a redução é da gordura. Então ele tem em média 50% menos de gordura. E eu tô vendo também que ela falou do leite condensado e você substituiu. Nós usamos o iogurte no lugar do leite condensado, porque não tem adição de açúcar, e também pela redução de gordura, porque foi usado o iogurte desnatado. Então ele não tem adição de açúcar e tem uma redução de gordura. Nesse caso, foi usado também junto com o iogurte para dar a consistência a gelatina, que é incolor e não tem sabor. Geralmente a gente usa para dar essa consistência um pouquinho melhor, essa consistência de mousse. Depois dele pronto, aí eu coloco uma parte menor na vasilha, certo? E eu vou trabalhar. Eu pego o biscoito champanhe, coloco o biscoito champanhe, aí eu pego a ameixa. Não, calma, vamos parar no biscoito champanhe, dona Olinda, porque tá parecendo que tá uma delícia. Porém, pacientes diabéticos jamais podem comer biscoito champanhe. Ainda mais que ele tá cheio de açúcarzinho em cima, né? Aí vem direto pro sangue, Deus o livre. E aí, Caroline, o que a gente vai fazer com biscoito champanhe? No lugar do biscoito champanhe, então, nós vamos usar os cookies integrais. Esses aqui são específicos para diabéticos. Então a gente já encontra em vários supermercados produtos e corredores específicos para diabéticos. E aí ele tem restrição de açúcar e são integrais, que tem uma quantidade de fibra que controla também essa absorção do açúcar no sangue. Ai, Caroline, mas será que não fica ruim não, hein? Será que esse negócio de cookie e tal? A consistência da receita, ela muda um pouquinho, porque o cookie ele tem essa característica um pouco mais crocante do que o biscoito champanhe, que quando umedecido ele fica com aquele aspecto de pão de ló, ele parece mais um bolo entre uma camada e outra. No caso do cookie, ele vai ficar um pouco mais crocante e não vai absorver tanto essa umidade. Bem, a gente vai ver se a gente aprova, né, dona Olinda? No final a gente vai ver. Depois que colocou o biscoito, então agora o cookie sem açúcar. O que a senhora vai fazer, dona Olinda? A senhora falou que ia colocar as ameixas? Agora nós vamos usar as ameixas, misturar junto com as uvas passas
e fazer uma nova camada. E aí, Carolina? Eu troquei as uvas passas pela quantidade de açúcar que tem no processo de desidratação dela. A ameixa a gente permanece, porque tem uma boa quantidade de fibra, previne diabetes, ele até consegue controlar. Apesar de ser seca, tem uma restrição um pouquinho menor, então a gente pode consumir a ameixa seca sem problema nenhum, sem alteração. Mas as uvas passas a gente substituiu pela castanha, que também faz muito bem para o diabético, porque é rico em fibra, é rico em gorduras saudáveis e além de fazer bem para a memória também. Vamos lá colocar, né? O passo a passo. Isso. Agora com os novos ingredientes. Aí vai fazendo as camadas e quando chegar no final, se pega as ameixas e enfeita da maneira que quiser. Eu já tô doida para experimentar essa sobremesa. Lembrando que o passo a passo e os ingredientes substituídos estão no YouTube, o nosso programa Viver Mais. É só procurar lá a página do Hospital Cíntia Charoni que você vai encontrar todos os ingredientes substituídos e a nossa receita. Vamos lá experimentar então essa nova receita? Bem, agora nós vamos provar a sobremesa da Dona Olinda, um creme de maracujá, só que com os ingredientes substituídos pela Caroline Cunico para que os diabéticos possam provar. Vamos lá! A consistência em termos de creme tá boa. Tá, né? Vamos provar, Dona Olinda. Bom apetite. Obrigada, Senhor, pelo alimento. Isso. Gostou, Dona Olinda? Ficou muito bom. Muito bom. A mudança das passas, né? Das passas pela castanha. Pela castanha, ficou melhor. Caroline, eu percebo que nessa receita você também colocou uns pedacinhos de chocolate, né? Coloquei alguns pedacinhos de chocolate, mas a gente tem que lembrar que o chocolate ele tem que ser ou diet ou com a menor quantidade possível de açúcar. Então, quanto mais cacau for esse chocolate, menos adição de açúcar e menos adição de gordura esse chocolate tem. Muito bem, eu quero agradecer a Dona Olinda Garrido, que veio aqui com a gente, Caroline Cunico, a Selmar, sempre muito gentil na pessoa da Ana Júlia, do Tiago, obrigada e espero que vocês façam em casa para os pacientes diabéticos e também para os não diabéticos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada e até o próximo programa. Cada vez que você prepara no trem, você se prepara para viver tudo que a vida tem. Experimente o novo suplemento da Nestlé, com nutrientes pensados especialmente para você. No Trem Sênior, a melhor fase da vida é agora. A cada programa temos mostrado histórias de superação pela arte. Pessoas que encontraram um novo significado para a vida através de expressões artísticas como o canto, a dança, o teatro e a expressão corporal. Hoje vamos conhecer e nos emocionar com o canto da Dona Rosemary, sua vida e sua arte. Comecei com karaokê. Em karaokê, aí fui aprendendo as músicas. Aí que quando eu comecei a trabalhar, eu sou enfermeira, eu trabalhei no Hospital de Servidores 32 anos. E quando eu trabalhava só cantando o tempo todo. E aí os pacientes diziam, chegou a nossa deusa. Quando ela chega, é a nossa alegria. Ela canta e nos alegra. Aí tinha uma senhora chamada Dona Zelinda, disse assim, eu queria lhe fazer um convite. Não sei se você vai aceitar. Eu tenho um bar e vai ter um show de calouros lá. Você quer se inscrever para cantar lá? Eu disse, eu não sou cantora profissional, eu canto só por esporte, porque eu gosto. Eu gosto muito da música e a minha vida é essa. É escutar música, é cantar, é ler, que eu gosto. Mas você vai, se eu lhe convidar, eu digo, vou.
eu posso escrever seu nome? Eu digo, pode. Ela marcou o dia, eu fui. Aí quando eu cheguei lá, tinham 4 concorrentes comigo, 3 rapazes. Eu ganhei em primeiro lugar, eu ganhei um troféu, eu ganhei um cachê. Eu fiquei muito satisfeita, né? Muito, muito, muito mesmo. E fiquei muito feliz. Daí pra diante eu digo, agora eu não vou parar. Aí com 6 meses depois eu recebi outro convite para um outro show de calouros. Aí fui, ganhei de novo em primeiro lugar, que eu cantei Vida de Viajante. Aí aonde tinha uma tuba, bastava ter uma tuba, um pandeiro, um instrumentozinho qualquer, eu estava cantando, estava me divertindo. A cantora que hoje que eu gosto mesmo é da Gina Nobrista, né? Então, eu tenho uma admiração por essa moça, devido a ela ser uma moça muito simples, e eu assistia na televisão ela cantar. Então, eu digo assim, um dia eu tenho que conhecer essa moça. Porque eu acho ela muito simples. As músicas dela, eu me ligo muito numa música dela. Eu estou apaixonada por você. A letra dessa música dela é muito linda. Nesta minha vida agitada, já não tenho tempo pra nada. Já nem posso mais pensar no amor. Mas veja só que mesmo assim eu estou apaixonada por você. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor, que é grande sim, que é tudo enfim, que existe em mim. Eu estou apaixonada. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Rapidamente vem depressa dizer, eu estou apaixonada, eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada. E depois dessa história tão bonita e emocionante, nos despedimos agradecendo a Sacaro pelos móveis tão lindos do nosso cenário e também lembrando a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais. Vocês vão encontrar o programa, as receitas, vão poder rever todos os quadros e sempre lembrando que mais importante do que acrescentar dias à nossa vida é acrescentar vida aos nossos dias. Vamos viver mais.